essa transmissão simultânea no canal do Conde, no Facebook, a live do Conde. Ainda não estou completamente recuperado da gripe e, portanto, estou chupando uma balinha que está aqui e não vou fumar charuto hoje, mas eu estou louco para fumar um charuto e prometo que nos próximos dias eu fumarei. Fumá-lo-ei, charuto. Tudo bem com todos vocês? Tudo bem por aí? Olha só, um dia curiosamente interessante, em que a notícia da Anistela Haddad, não tem nada certo disso, dela ser candidata a prefeita nem nada em São Paulo em 2020, mas só o fato do nome dela ter sido colocado, né, nessa situação já é um sopro de liberdade e de, acho que, extrema felicidade, não só do PT como da esquerda, porque é a mulher, né? Onde tiver mulher, pode ter certeza que a democracia vai estar e eu vou estar, né? Acho que sempre que aparecer um nome de mulher para renovar a política, e um quadro desse como a Anistela Haddad, não importa se é candidata a prefeito, o que ela vai ser, só o fato do nome dela estar circulando nesse meio já é uma felicidade extrema, sensacional. E aí eu vou comentar isso hoje porque me provocaram hoje, né? Vou responder aqui a provocação que me fizeram, que merece. Caras pálidas, sejam bem-vindos aqui à live do Conde, pelo canal do Conde, internet, aqui no Facebook também. Saudações a todos vocês, mandem coraçõezinhos. Vamos no pique, vamos no gás, porque não é brincadeira. A história não vai parar, por mais que eles tentem truncar a história, parar, puxar o freio de mão. Ela vem, ela acontece, ela é insinuante. O povo tá começando a entender o que está acontecendo, justamente pela incompetência descomunal meridiana, né? Do bolsonarismo e do Bolsonaro. E esse processo, queridos, ele na verdade vai fortalecer todo o segmento democrático. Não precisa ser necessariamente o PT, não precisa ser necessariamente a esquerda conhecida classicamente. Não, ela vai fortalecer, eu acho que um processo democrático. Acho que agora essas ameaças de golpe militar e tudo mais, essa sofrência total, sempre tem um perigo, evidentemente, a gente não pode garantir nada nesse país, né? Sempre pode ser uma surpresa. Mas, por exemplo, ontem na conversa que eu tive com o Márcio Postman, que é um cara ponderado, um dos maiores economistas brasileiros, trabalha com números, tem essa inteligência que é factual no sentido de lidar com estatísticas e percepções. Ele mesmo deu uma direção, e hoje tem a reprise da nossa entrevista na TV 247, às 22 horas. E eu fiz questão de colocar, inclusive na chamada da entrevista, assim: a derrota da esquerda nesse momento, a derrota da esquerda, ela não é grave de jeito nenhum, ela é tática. Ela é tática se você pensar historicamente. Então, as forças estão se reorganizando. E aí, a grande informação política que nós temos no horizonte, francamente, são as eleições para prefeito do ano que vem. São essas eleições que vão dar o tom de tudo que está acontecendo no Brasil e de tudo que foi sendo gestado como substrato político para os próximos momentos aqui no Brasil. Então as eleições para a prefeitura são absolutamente centrais no nosso horizonte. Aí eu vou falar muito do falso esquerdista hoje, as pessoas que aderem por puro modismo, porque não sabem onde se pendurar, caem nas redes sociais de paraquedas, não entendem absolutamente nada de conjuntura e vão lá e o argumento é assim, né? Ai, Anistela Haddad vai perder. Absurdo, sai dessa. Quer dizer, isso não é argumento, isso é catarse. Acho que as pessoas têm direito a catarse, mas também têm direito a que eu diga vá te catarse.
né? Eu posso mandar ticatá também, que não tem problema não, porque todo mês passa aqui, né? Com todo respeito, porque acho que a briga política não é pra bebê chorões e nem pra gente covarde. Eu digo, quem tem medo de perder, não só não tem condições de ganhar absolutamente nada, como não tem condições de interpretar absolutamente nada. O medo de perder paralisa demais, paralisa o cérebro, paralisa isso aqui, ó. Isso é um neurônio. E aí se parece muito algumas, minoria absoluta. Eu fiquei feliz também porque a maioria esmagadora em torno dessa notícia da Ana Estela Haddad, possivelmente alguém que pode estar diante de uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, a maioria se encantou com a notícia também. Achei isso muito bonito. Porque, volto a dizer, onde tiver uma mulher da dimensão, da estatura da Ana Estela Haddad, tem extrema personalidade própria, que é uma acadêmica reconhecida, que atuou não na sombra do Fernando Haddad, mas atuou protagonizando questões importantes em São Paulo, de programas sociais. E ver a Ana Estela Haddad falar é uma beleza. Então eu quero ser contundente nesse momento, porque como é que a gente vai renovar a política se a gente ficar com frescura para nomes novos que aparecem? E aí tem muita transversalidade, tem muito absurdo no meio de tudo isso também. Muita gente assim que nem sabe, mas continua, mulheres embarcando numa espécie de machismo político, que é muito comum na esquerda. É perigoso isso na esquerda. À direita eles são todos fascistas, são uns animais praticamente, mas na esquerda você tem cifras aí de misoginia que não são poucas não, meus queridos. Inclusive no colunismo, nas colaborações, na imprensa independente, você acha em todo lugar. Nós temos de combater isso o tempo todo. Por isso que eu acho que a força da mulher, a simbologia de uma mulher voltando a protagonizar, e São Paulo vai ser o quê? Vai ser o centro nervoso político das eleições para prefeito. Terceiro orçamento do país. União, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo. Cidade mais rica da América Latina. Desigual. A memória de uma gestão Fernando Haddad vai estar estourando na cabeça das pessoas depois da desgraça do João Dória somada ao Bruno Covas. E aí eu quero ver quem faz análise de conjuntura para dizer que a Ana Estela Haddad não é um nome bom. Quer dizer, é um nome cinematográfico por todas as razões desse mundo. Tá certo? Vou advogar isso, mas isso vai ficar para a segunda metade da live. O melhor vem depois. Beleza? Vocês estão aí? Então aí, vamos aguentar? Eu vou fazer o seguinte, eu me acho uma pessoa muito chata. Eu já falei pra vocês que eu me acho muito chato, né? Chato, às vezes eu vejo minha live e falo, pô, é chato, cara. Fica quieto. E aí, eu vou fazer uma ameaça aqui, né? Que é o seguinte: enquanto não soltarem o Lula, eu vou continuar fazendo live todo dia. Que eu faço duas. Eu faço a super live às 13h13 e faço a live do Conde às 19h, com reprise às 8h30 da manhã, pela TV 247. Então não vou parar de fazer live enquanto não soltarem o Lula. Toffoli, se você parar de puxar o freio de mão das questões concernentes à prisão em segunda instância, para acelerar o processo de libertação do Lula, eu paro de fazer a live. Tá? Eu paro de fazer a live em sua homenagem. Antônio Dias Toffoli, fofinho. Mas se não acelerar esse processo, eu vou continuar fazendo todo dia. E vou ficar pedindo aqui todo dia Lula livre. Tá certo? Então, isso eu acho que vai chegar ao ponto que as pessoas não vão aguentar mais me escutar, entendeu? E vão falar assim, solta o Lula logo pra aquele Conde ficar quieto. Eu não aguento mais, esse cara falando todo dia na internet. Para com isso. Francamente. Bem, coração. Condão, é a live do Condão, a liveona do Condão. Maria Oliveira, Solange Franco, Vera Barbosa,
Sonisaura, Maria Josiane, Heloísa Jung, Marcos Santos, Maria Helena Vieira, Jailson Romão, Vanderlúcia Brandão, Sheila Medeiros, Maria Adriana, Leonilza Bessa, Antônio Rafael, Gersina Maria, Lucilene Marchetti. Um beijo muito grande para todos vocês que estão aqui. E vamos começar a nossa resenha, né? Vamos parar de enrolar, vamos começar a nossa resenha. Vamos lá. Bom, então vou deixar a Nestela Haddad para a segunda metade da live. E nessa primeira metade eu quero vou falar de algumas notícias que me chamaram a atenção hoje. E a gente vai comentando e vai fazendo aí a costura discursiva e crítica para vocês. Enfim, para vocês degustarem e contribuírem com os comentários no chat. Bom, primeira notícia que eu quero comentar com vocês são duas. A primeira notícia são duas. A primeira notícia são duas. Construtoras do Minha Casa Minha Vida avisam Planalto que demitirão 50 mil trabalhadores. Nós já estamos com o dado aí do desemprego, né? Praticamente 1 milhão de pessoas desempregadas a mais depois, nos últimos 3 meses, o dado do IBGE da PNAD. Postman falou para mim que nesse período sazonal, né, de fim de ano, começo de ano, você tem realmente dispensa no mercado de trabalho, mas essa me pareceu a ele também um pouco mais, um pouco fora da curva, tá certo? Bom, somado a esse dado, quer dizer, algumas pessoas esperavam que a economia daria uma trégua nesse começo de governo. É o começo de governo totalmente errático e errado, né? E aí eu quero lembrar que é uma percepção do próprio Fernando Haddad que eu acho muito consistente e consolidada. A crise política do segundo mandato da Dilma Rousseff, quando se instalou depois de 2015 com Eduardo Cunha, Aécio Neves, todo mundo fazendo pistolagem lá no Congresso Nacional, ela foi a grande responsável, não foi só ela, mas foi a grande responsável pelo mergulho recessivo que o Brasil produziu naquele momento. A política, as pessoas, né, a imprensa brasileira de péssima qualidade, né, realmente reconhecida no mundo inteiro como uma das piores imprensas do planeta, contribuiu profundamente para esse quadro, porque ela criminalizou a política durante muito tempo e continua criminalizando até hoje. A imprensa tradicional brasileira é realmente perdidaça, produz matérias pontualmente competentes em função dos trabalhadores jornalistas que são competentes, mas o protocolo editorial dos donos, dos proprietários, dos acionistas é a desgraça encarnada. Gente, eu digo aqui, vou até trollar o Moro de novo, que não sabe falar cônjuge, né? Falar cônjuge é bonitinho, né? Ele não sabe falar e fala cônjuge. E aí vocês estão vendo aqui a live do cônjuge, tá? A live do cônjuge. Tô sem cônjuge, então é a live do não cônjuge. E aí eu disse hoje na Super Live, trolei, faço questão de trollar gente importante, né? Que supostamente tem uma origem social elevada, porque esse pessoal adora pisar nos trabalhadores humildes e no povo. Então, se o povo fala um nós vai, esse pessoal cai de pau em cima, enchendo o saco. Então, como linguista, evidentemente expliquei isso na Super Live, não posso ficar zombando da fala dos outros, né? Agora, eu salientei, porque eu não sou bonzinho, eu não quero ser, né? Não tem esse negócio comigo, vou pra dentro mesmo, vou na jugular. Gente importante que comete erros de gramática, de português, por exemplo, Luciano Huck, os textos que ele escreveu para a Folha de São Paulo, eu inclusive levei para a sala de aula esses textos como exemplo de como não se escrever um texto. Foram os 3 textos, sem brincadeira, os artigos do Luciano Huck mais mal escritos que eu já vi em toda a minha vida, né? Porque tinha muita pretensão ali também. Então faço questão de desmascarar esse tipo de fraude,
do Luciano Huck, que aí não era uma questão de sentido, de coesão, de progressão textual. No caso, e a Folha publicou, diga-se de passagem, né? Falta um revisor ali para falar, escuta, não dá pra publicar um negócio desse não, cara. É muito ruim, né? É muito escrito. Aí você tem o Moro, que se autoproclama, né? Ele se autoproclama também, como o Zé de Abreu e o Guaidó, né? Ele se autoproclama o salvador de todo o combate à corrupção do universo todo, mas ele comete esses erros, pois não sabe falar Massachusetts e fala Massachusetts, né? Parece pizza, né? Dá uma pizza de Massachusetts pra mim com pimenta, né? Pizza de Massachusetts, que é o Moro. E aí ele fala esse conge aí. E eu acho que tem uma questão na fala do Moro, nós vamos comentar isso amanhã, porque amanhã tem o papo com o linguista no canal do Conde. Tem uma questão ali de caráter realmente. A fala dele prejudicada é uma questão de caráter. É como se ele dissesse assim: não, a pessoa sabe o que eu estou falando, eu não preciso pronunciar com cuidado. É uma questão deliberada de avacalhação, de falta de respeito pelo seu interlocutor. Isso para mim é bastante claro diante do caráter que vaza do Sérgio Moro durante aí toda a sua trajetória que nós conhecemos, na trajetória como juiz de Curitiba, esse juiz Savonarola, né? O Torquemada brasileiro, perseguidor, praticante de lawfare e agora ministro de Bolsonaro, né? Então eles se merecem. E aí eu faço questão realmente de trollar, de zombar dessa fala, porque para mim é uma questão de restauração histórica, reparação histórica. Zoaram tanto Lula, zoaram tanto a Dilma com o estoque de vento, com aquela história da mandioca e tudo mais. Tudo que ela disse, a Dilma Rousseff é excelente, né? Eu discordo de todos aqueles analistas fajutos, picaretas, que diziam que a Dilma não tinha boa oratória. A Dilma tem excelente oratória. Ela sabe falar em público. Ela é elegante, ela é inteligentíssima. Ela é leitora de Proust, de Flaubert, quer dizer, conhece arte melhor que a maioria dos críticos de arte brasileira. Para falar a verdade para vocês. A Dilma Rousseff é um assombro. E aí, essas pessoas, inflamadas pelo ódio, teceram críticas absolutamente injustas a ela, do ponto de vista do preconceito linguístico. Então, eu faço uma reparação histórica, porque eu vou devolver para o Sérgio Moro e para qualquer riquinho que aparecer na minha frente, playboyzinho, que cometer, e eles cometem, erros de português crassos, eu realmente, quando tenho oportunidade, eu corrijo com gosto. Eles merecem. Bom, mas não posso fugir do assunto. Então, construtoras do Minha Casa Minha Vida. O Brasil no desemprego total. Tirar a bala. Desemprego, enfim, chamando atenção por várias outras razões também, pelo desalento, pela subocupação, pelos trabalhadores informais, tá certo? E você tem mais esse dado do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, você perde um projeto que está bastante precarizado nesse momento. Nem sei a quantas anda aí a concessão de crédito para o Minha Casa Minha Vida, mas não deve estar legal isso. Eu não tenho dado concreto aqui. Mas se as construtoras dizem que vão demitir 50 mil pessoas, quer dizer que o projeto praticamente está morto. Projeto importante para o Brasil. Muita gente, inclusive o senhor Deltan Dallagnol, financiou casa pelo Minha Casa Minha Vida. Muita gente de classe média alta financiou casa pelo Minha Casa Minha Vida. Porque eles são muito gulosos. Eles querem a casa deles, a casa de praia, a casa da montanha e mais uma porção de casinha para fazer exploração imobiliária. Essa é a elite brasileira. Então, nesse sentido, deturpou em grande medida o projeto, mas o projeto era tão grande, tão vasto e tão revolucionário que realmente mudou o cenário da habitação no Brasil. É o maior projeto do mundo de habitação. Talvez, não sei se a China teve um projeto tão grande quanto Minha Casa Minha Vida, mas agora isso faz parte da história. É aquela história, nós temos de lembrar sempre o momento de consagração democrática que nós tivemos, né? Então é uma notícia que deixa a gente triste. E aí ela está associada a essa notícia de que a gráfica do Enem, que imprime o Enem, faliu. Faliu a gráfica. Não existe mais do que eu estou falando, não vai imprimir. São 11 milhões de provas para imprimir. O Enem, meus queridos caras pálidas e não pálidas, o Enem também é talvez a maior prova do mundo.
E também, ela não é só a maior em volume. Acho que a China tem uma prova também, porque você só pode comparar com mega países como a China e os Estados Unidos, né? Mas as provas que eles aplicam não são de uma vez como o Enem, né? O Enem agora se repartiu em dois, agora é numa semana e noutra semana. Antes era um sábado e um domingo seguidos. Bom, mas continua sendo, até a última edição, um dos maiores vestibulares do mundo, que é um vestibular, é uma prova muito importante para a aferição da qualidade do estudante brasileiro, e também para o acesso ao ensino superior, que foi um instrumento que realmente democratizou a nossa produção de pesquisadores, de professores, de gente com curso superior que pode ter um emprego melhor, um salário melhor, que é o que esse governo não quer nesse momento. Bom, eu quero dizer o seguinte: a concepção, a preparação e a aplicação da prova do Enem é uma operação extremamente complexa de guerra, talvez uma das operações mais complexas do país, porque você tem que levar a prova para todos os lugares do Brasil naquele mesmo momento. O Brasil é um país continental imenso, você tem a Amazônia, a prova tem de barco, ela é mais complexa do que as eleições, porque as eleições hoje são com urna eletrônica. E o Enem tem todo esse protocolo ainda, tem a redação, que tem que escrever, então tem que chegar, tem a fiscalização, então é uma operação muito complexa. O Exército ajuda o Enem, as Forças Armadas ajudam o Enem, desde sempre. Acho que talvez quando ele tenha massificado mais com a chegada do Haddad no Ministério da Educação, com a gestão do Tarso Genro depois do Haddad. E eu me lembro até do ministro da Educação que foi colocado lá pelo Michel Temer. Como é que era o nome dele mesmo? Era aquele cara bem fraco, era médico. E ele disse assim: não haver, né, como é que é? Haverão mudanças no Enem, não haverão mudanças no Enem, conjugando o verbo haver de maneira equivocada, né? Então a gente trola, né? Porque o cara é o ministro da Educação, ele não pode, né? Não haverá mudanças no Enem, né? O verbo é indeterminado, querido, não tem sujeito, então não vai poder conjugar. É a mesma coisa falar assim, choverão, né? Hoje choverão muito. Esqueci o nome da criatura. Mas ele também chegou lá sem saber absolutamente nada. E ele, sem saber nada, ele sabe mais que o Vélez Rodrigues. Porque saber mais da educação brasileira que o Vélez Rodrigues, qualquer criança de 2 anos sabe. Bom, eu vou dizer pra vocês. Ele não sabia que o Exército... Ele falou assim, não, a gente vai chamar o Exército para ajudar na aplicação do Enem. Quer dizer, mas aí um jornalista falou para ele, o Exército já ajuda. Já ajuda, ministro. Bom, então, mas nós vamos reforçar. Tá? Ele deu aquela desculpa lá. Eu não sabia, não está sabendo de nada. Chegou lá no paraquedismo total, né? E o pessoal falando da mandioca, né? Da mulher sapiens, da Dilma Rousseff lá, né? Brincadeira, né? Certa classe média brasileira realmente é de doer, né? Bom, aí tem gente que já perguntando, mas imprime em outro lugar. Imprime em outro lugar. Imprimir 12 milhões de provas é fácil. Eu imprimo aqui na minha impressora. Eu imprimo aqui, é fácil. Facinho. Quer dizer, não é imprimir o Enem. O processo de impressão é longo, exige extremo sigilo. Nós já vimos vazar questões do Enem quando a Folha de São Paulo participou da impressão. Talvez eles vão correr para a Folha de São Paulo para imprimir. Ou então vão mandar imprimir na China. A solução é mandar imprimir na China, porque agora o Ministério já disse que o cronograma está mantido, que vai ser 3 de novembro e tal. Enem. Mas eu participei do Enem várias vezes, como corretor. E realmente é um tesão essa prova, né? Uma prova importantíssima para a soberania intelectual de todos os brasileiros. É uma prova realmente vibrante, muito bem concebida, e ela está ameaçada, queridos, porque não existe ministro da educação no Brasil. A educação brasileira está à deriva completa, submetida a um governo que também está à deriva. É um governo vingativo, burro, ignorante.
o Bolsonaro quer evitar, quer que se tire questões do Enem que façam alusão à orientação de gênero. Quer dizer, uma aberração completa. Você já teve o coordenador nacional do Enem que já pediu demissão. Você teve a tentativa de implantar ali pessoas totalmente desqualificadas para coordenar o Enem. O INEP é uma instituição corajosa. Ela encarou o Michel Temer golpista para produzir um Enem de qualidade nos governos golpistas. Agora, realmente, eu me preocupo, não sei o que pode acontecer com o Enem esse ano e minha perspectiva, infelizmente, não é boa. E tem muita gente, os estudantes sonham com o momento do Enem. Toda a educação brasileira, privada ou pública, toda a educação básica brasileira formula suas políticas, ainda que sejam incipientes em alguns momentos, em alguns nichos, para o momento do Enem. É o grande momento do aluno que conclui o ensino básico. Todos eles esperam aquilo. A gente só fala, no ensino médio só se fala no Enem. Só se disseca o Enem, só se faz simulado sobre o Enem. Quer dizer, você vai cortar mais esse problema. Quer dizer, a aplicação é complexa. E, sinceramente, com o governo Bolsonaro, talvez nós tenhamos problemas esse ano no Enem. Desculpa. Bom, esse era o recado inicial, as duas questões. Eu vou trazer outras questões para vocês, para depois entrar no tema da Anistela Haddad. A declaração sobre o IBGE, né, do Bolsonaro, queria comentar isso um pouquinho com vocês, né? A gente vê a precarização generalizada de tudo que o Bolsonaro fala, tudo que ele diz, tudo que ele... É uma ofensa, o Bolsonaro é uma ofensa para a humanidade, né? E saiu o dado do desemprego, como ele não sabe comentar, ele não sabe analisar, ele não tem nem informantes de qualidade para municiá-lo de algum tipo de informação técnica a respeito dos dados que são divulgados, e que na época dos governos democráticos Lula e Dilma, o IBGE trabalhava com a sua independência, mas quando saiu o dado, o governo já estava sabendo de tudo que estava ali posto. Se debruçava sobre os dados e fazia uma análise imediata ali para produzir relatórios e assimilar e significar aquilo que estava sendo publicado. Então a gente vê a diferença. Ele nem liga para o dado de desempenho, não quer nem saber o que está acontecendo, ele acha que é mentira, ele não encara a realidade. Hoje na Folha de São Paulo está lá o filho do Boris Fausto, né? Sérgio Fausto, que aliás, ele está ali... está sendo apresentado como superintendente da Fundação FHC. Fundação FHC, veja vocês. Fundação FHC, que teve dinheiro da Odebrecht, que teve e-mail do Fernando Henrique Cardoso pedindo dinheiro para a Odebrecht, não para o Marcelo, mas para o pai do Marcelo Odebrecht, que eu esqueci o nome agora, que é o fundador da empresa. Aquela amizade. E ninguém, a Lava Jato nem fala nada, né? O Instituto FHC luxuoso. Eu fui no Instituto Lula, que está sendo perseguido pela Lava Jato, como sempre. Aliás, amanhã tem um leilão de fotos que é em prol ao Instituto Lula, porque o Instituto Lula teve contas bloqueadas e tornou-se difícil também manter um instituto funcionando. A equipe do Instituto Lula é tão sensacional que eles estão resistindo também a esse tipo de assédio. A equipe do Instituto Lula, ela é como o Lula, né? Ela não abaixa a cabeça, ela vai para cima, porque o Paulo Okamoto, que é o presidente, né? Eles são corajosos. Emílio Odebrecht, obrigado. Eles são corajosos. Eles não têm medo. Acho que esse é o ponto, né? Tem muita gente ainda com medo aí, que se diz de esquerda e tal, que nós temos de ver isso direito, não pode ter medo. Então eles vão, fazem, mobilizam. Os fotógrafos também, inclusive, se mobilizaram espontaneamente para produzir esse leilão. Uma coisa muito bonita, coordenado pela Mônica Zaratini e pelos fotógrafos pela democracia. Acho que é só o primeiro de muitos, porque acho que vai ser um sucesso impressionante esse leilão. Amanhã tem o leilão presencial na Paraíba e na Vila Madalena, em São Paulo. E os lances já estão sendo... agora bloqueou domingo, eles vão voltar a ser dados também pela internet a partir de amanhã. Bom,
Sérgio Fausto, superintendente da Fundação FHC. Quando eu fui no Instituto Lula, assim, é uma casa de classe média, é zero luxo, tem absolutamente nada, é digno até a medula, evidentemente, porque são pessoas ligadas à democracia que frequentam aquele lugar, chefes de Estado do mundo todo que passaram por lá. Enfim, é bonito, mas é simples, é um lugar simples. O Instituto Lula foi alvo de terrorismo desses malucos bolsominions aí que estavam soltos por aí, né? Soltaram bomba lá, foi uma coisa assustadora. E o Instituto FHC é o luxo, né? Então é aquela coisa, né? Tipo João Dória, né? Tudo assim brilhando, né? Mármore, né? E aí eu quero sair, eles nem mexem com a Fundação FHC. É só do Lula mesmo, que não pode, porque é do povo. Quando o cara é do povo, ele não pode fazer nada. O pessoal não deixa. Não é verdade? Bom, mas eu estou dizendo isso em função da desculpinha do Bolsonaro com relação ao dado do desemprego. Ele fala que a culpa é do IBGE. Então a minha solução para ele é assim, bom, fecha o IBGE que talvez melhore o desemprego no Brasil, né? Manda fechar aquilo lá, né? É bem a cara do Bolsonaro mesmo, né? Esse IBGE de nada aí e tudo mais. Negação profunda, sistemática da realidade. Essa é o que chama a atenção também, né? A outra vergonha lá em Israel é que o Bolsonaro diz, em pleno Museu do Holocausto, que o nazismo é de esquerda. Ele insiste, o próprio Museu do Holocausto, não precisa nem falar isso, que parece um absurdo que a gente tenha que falar isso, né? Mas está no site do Museu do Holocausto, está lá em todas as placas possíveis e imagináveis, da origem do nazismo, o que é o nazismo, né? E o Bolsonaro insiste, né? Insiste nessa maluquice que interessa ao Netanyahu. Hoje eu conversei com o Sérgio Storch, que é um especialista, né, em Israel, é um judeu progressista, e nós vimos que são questões preocupantes que estão acontecendo no cenário internacional, né? Tem uma tentativa, eu quero dizer assim, sempre se tentou reescrever a história, não se tenha dúvida disso, mas agora tenta-se reescrever a história com muita pistolagem, com muita violência. Esse é o problema. O problema é a falta de metodologia. Porque se você quiser reescrever a história, você reescreve, meu filho. Mas você tem de ter alguma metodologia para reescrever a história. Bom, um sinal péssimo para o Bolsonaro quando ele botar o pezinho no Brasil de novo, voltando aí dessa viagem paga por nós, né? No aeromito do Bolsonaro. Ninguém quis saber quanto custou a viagem, quantos viajaram juntos, em que hotel ele ficou. E é aquela história que eu falo pra vocês, da imprensa tá alinhada com o Bolsonaro. Eles estão só fingindo que não gostam do Bolsonaro, porque é muito feio você ser associado a essa criatura. Mas ali nos bastidores, eles estão fechadíssimos com o Bolsonaro, não tem a dúvida, é Folha, Estadão e Globo. Eles só ficam naquela assim, né? Pode ser qualquer um. O interessante é o mercado financeiro tá por cima, né? Por cima do esquema. E por enquanto, né? Com toda precariedade do Bolsonaro, isso ainda está acontecendo, ainda com vários problemas aí associados. Então, qual que é a má notícia para o Bolsonaro na hora que ele pisar aqui no Brasil? O impeachment contra o Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, foi aprovado hoje pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, essa palavra impeachment nas manchetes, ela é perigosa para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro talvez seja o presidente brasileiro que tenha mais razões para que se peça o impeachment de toda a história. Nem Collor, né? Ele já quebrou o decoro, ele já até tem acusação de corrupção, tem acusação de tudo que é natureza, né? Para o Bolsonaro, essa divulgação do vídeo enaltecendo a ditadura militar. Agora apareceu aí o empresário dizendo que é responsável pelo vídeo, mas o Bolsonaro divulgou na sua página, acho que na página oficial do governo. Então,
O Leonardo Boff falou que o STF tem de se pronunciar sobre esse tipo de coisa. Isso é violação flagrante dos direitos, de direitos humanos. Então, veja, a palavra impeachment aparecendo pelo Crivella não é boa para o Bolsonaro, não. Bom, deixa eu ver aqui, falar rapidinho aqui antes de falar da Estela Haddad, né? Atos por Lula livre se fortalecem, né? Esse momento são atos por Lula livre no Brasil inteiro. Nós estamos no dia 2, daqui a pouco vai se aproximar a data de um ano da prisão política do Lula e creiam-me, o dia 7 de abril de 2019 vai ser um dia extremamente denso, histórico, em que o Brasil vai tremer. Eu já quero dizer para vocês o seguinte, eles vão tentar minar a significação desse dia 7 de abril. O que vai acontecer no dia 7 de abril, Conde? Sabe o que vai acontecer? Operação Pirotecnia da Polícia Federal. Para tirar do topo do Trending Topics do Twitter, de tudo que você quiser, porque o dia 7 de abril promete ser o dia mundial do Lula. Lula livre no mundo todo, Trending Topics tomando todas as mídias, jornais do mundo inteiro produzindo matérias. Nós sabemos que eles já estão com matérias para serem publicadas, jornais mais importantes do mundo. Mas no Brasil, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o senhor Sérgio Moro, através da Polícia Federal, produzindo ações pirotécnicas para prejudicar a visibilidade da causa Lula livre. Eu diria que acho que podem prender o Temer de novo nesse dia. Moreira Franco, eles vão tentar fazer alguma coisa nesse dia 7, tá? Podem ter certeza disso, absoluta. Eles vão fazer alguma coisa nesse dia 7. Até prender o Aécio. Se eu fosse o Aécio, eu botava um cadeadinho a mais na porta lá da casa dele, porque é perigoso. Paulo Preto assumindo que tem 3 contas na Suíça, de 147 milhões. Quer dizer, o Lula sem prova nenhuma, sem conta nenhuma na Suíça, está preso há um ano. E o Paulo Preto demorou um tempão, está preso, mas está ali, né? Tá todo mundo coçando a mão para soltar o Paulo Preto, porque senão ele fala. E se ele falar, Serra, Alckmin, FHC, todo mundo, sabe? Né? Acho que vai ser um caldo de tucano. E aí a gente percebe que nesse dia 7 nós teremos, quer dizer, alguma operação cinematográfica da Polícia Federal para prejudicar a causa Lula livre. Infelizmente mas nós não temos medo. Não temos medo. Eles vão fazer isso. E nós vamos fazer toda a manifestação nacional com toda a densidade e todo o empenho e toda a vibração que essa causa exige e merece. Tá certo? Bom, vamos para o próximo tema aqui da live. Então eu acho que a semana é muito importante. Essa semana de abril, o mês de abril é fundamental para a política brasileira, para os destinos do Brasil. Nós temos que ter muita atenção. Estamos na iminência de ter alguma modificação aí. O Congresso, né? O Congresso e o Bolsonaro não se entendem, não vão se entender, porque nenhum fala uma língua do outro. Eles não falam a mesma língua. Então, essa situação... O Postman falou para mim ontem o seguinte... curiosamente, né, nós tivemos 2 impeachments recentes no Brasil e eles foram a sequência de das maiores recessões que o Brasil teve. O Collor em 92, depois de dois anos de recessão, foi impedido. E a Dilma também em 2016, 2 anos de recessão. E agora nós estamos num momento também dramático, porque o Brasil não retomou nada, não retomou nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de atividade econômica. A situação está dramática para o brasileiro. Todos eles estão sofrendo as consequências, estão comprando menos, tem aquela campanha Consumo Zero, que eu não sei a quantas anda essa ação, né, política, legítima e admirável também, em função da causa Lula livre e da volta da democracia.
Então o mês de abril é absolutamente importante. A última notícia antes de falar da Ana Estela Haddad. Deixa eu ver que oração aqui para não dar, senão não vai dar tempo de eu falar da Ana. Acho que dá tempo de falar dessa, né? O Brasil, vocês se lembram que o Brasil saiu da OMC naquela viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos. E foi uma besteira gigantesca. Todos nós avisamos, muita gente escreveu sobre isso. Ele saiu da OMC, de uma posição de país emergente, basicamente país em desenvolvimento, cuja essa alcunha dava direitos para o Brasil, alguns privilégios dentro da OMC, na governança aí do comércio internacional, das negociações do comércio internacional. O que aconteceu? A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que não é de esquerda, que não tem nada disso, está dizendo, bom, nós estamos ferrados agora, queridos, porque as exportações agora vão ter sobretaxa de 120%, porque agora o Brasil entrou na OCDE, e a OCDE é só para país que está basicamente arrumado. Entrou naquela operação basicamente de pistolagem ali do Trump com o Bolsonaro. São aqueles sinais assim absolutamente pura retórica, né? Mas com efeitos concretos e deletérios. Vão ter sobretaxa de 120%. Quer dizer, isso mais um dado que vai arrasar a economia brasileira nos próximos meses. E a humilhação finalmente do Moro virar ministro para abaixar o preço do cigarro. Que vergonha, Sérgio Moro. O Brasil, queria que o Serra falasse alguma coisa, porque o Serra foi foi ministro da Saúde na época em que a campanha do cigarro do Brasil foi uma das mais bem sucedidas do mundo. O Brasil diminuiu o consumo de cigarro em grande medida. E isso teve um impacto muito grande na própria saúde pública, porque o que o cigarro promove de câncer na população e sobrecarrega a rede de saúde, quer dizer, é uma conta interminável, o prejuízo que o cigarro dá para o país inteiro, para a população. E o Sérgio Moro, que não liga lé com cré, não entende nada, quer abaixar o preço do cigarro. Quer dizer, fala sério. Tá rolando uma festa aqui na minha live? É a música. Bom, vamos lá falar de Ana Estela Haddad. Eu quero falar da Ana Estela porque é muito... Então, Ana Estela Haddad. Saiu essa informação, eu fiquei feliz. E aí tem um outro dado importante para falar para vocês, né? Quando a recepção é quente, e foi quente, né? Nas redes sociais, ali pelo menos no meu nichozinho eu pude ver isso, né? Que tem gente que queima, né? Ana Estela Haddad, não, pelo amor de Deus, ela vai perder. E por outro lado, muitas pessoas entusiasmadas com essa ideia, muito mais do que as pessoas decepcionadas. E aí eu quero dizer que isso também é um termômetro que indica que o nome da Ana Estela é muito forte, ele é muito denso politicamente, né? A Ana Estela atuou na campanha do Haddad para presidente da República de maneira esplendorosa. Quando a Ana Estela Haddad estava em Curitiba, o que houve a leitura da passagem da candidatura Lula para a candidatura Haddad, que foi lida pelo José Greenwald lá, uma cerimônia muito emotiva em Curitiba. A Ana Estela se destacou, ela chorou, foi muito emocionante aquela cena. Então ela mergulhou de corpo e alma, de cabeça, segurou uma bronca, ela é boa de palanque, ela fala muito bem, ela tem uma vibração muito grande, quer dizer, ela é uma pessoa... Quando a Ana Estela vinha aparecendo, quando eu comecei a conhecer a atuação dela ali, durante a campanha, lutando pela democracia, eu falei, cara, que é isso? Isso é uma mulher espetacular, né? Ela tem de somar, né, esforços para realmente reconstituir a democracia brasileira. E o nome dela, a Prefeitura de São Paulo, é a coisa mais espetacular que eu podia imaginar, né? Evidentemente é natural esse movimento dela. Não que ela queira ser a candidata, inclusive talvez ela nem queira isso, não importa. O que importa é que o nome dela aparece e inspira muita gente.
né? Inclusive tem questões assim do próprio casal, saber se vai ser legal isso, se não vai. Eu acho pessoalmente, quero deixar aqui minha opinião, que é espetacular o nome da Ana Estela Haddad na cena política. É um nome novo, é uma mulher, ela tem muita personalidade, e ela pode virar esse jogo. E as eleições para prefeito o ano que vem serão um grande termômetro da nossa situação, né? A gente nem sabe se Bolsonaro vai existir até lá. Bolsonaro já pode ter caído. Não importa. O que importa é que essas eleições para prefeito são estratégicas, são táticas. Como o Postman falou dessa derrota da esquerda aqui, essa derrota não é uma derrota grave, é uma derrota tática, porque a esquerda está se tornando mais densa e mais estruturada nesse momento, a despeito de todo mundo que acha que a esquerda é desunida, que se divide e tudo mais. Eu vi hoje, mas aí não é gente de esquerda. Esse pessoal que critica, por exemplo, a Ana Estela Haddad, nem começou, né? É só uma discussão. É só uma discussão do nome. As pessoas já estão falando, vai perder. Quer dizer, isso não é nem argumento. É uma coisa vexaminosa. Essas pessoas que criticam, eu respeito a opinião de quem acha que acho que não é legal, tudo, mas vamos discutir? Podemos discutir. Democracia é isso. A gente discute nomes. Se você não gosta, você apresenta outro. O que você quer? Quem que você quer que seja candidato a prefeito pela esquerda em São Paulo em 2020? Eu acho que o nome é muito bom e eu senti que a cúpula petista, na matéria da Folha de São Paulo, e toda a discussão em torno do nome da Ana Estela Haddad é muito séria e muito forte. Então assim, o nome dela já sai de um patamar, é aquele nome para ganhar a eleição, estrategicamente. Não tem um nome mais forte do que isso. E aí eu pergunto para vocês, e a renovação da política? Quem é contra o nome da Ana Estela Haddad para a Prefeitura de São Paulo? E a renovação da política? Então, não importa se ela vai ser, se não vai ser. Eu quero saber, e a renovação da política? O nome dela, Ana Estela, tem que estar nessa cena. Não sei se o Haddad vai gostar muito do que eu estou falando aqui, porque afinal de contas, a política ela te consome, ela te tira, vai tirar da família, vai ser uma coisa difícil. Mas nós temos de lutar pela democracia hoje, querido. Não dá, é todo mundo mergulhando de cabeça. Quem tem qualidade tem que liderar, tem que protagonizar. Bom, e aí vem aquela máxima, né? O medo de perder tira a capacidade de ganhar e a capacidade de interpretar. Vi muita gente sem a menor condição de interpretar o nome da Ana Estela, que eu celebrei na minha rede social, tinha condição de interpretar. E aí foi muito engraçado, porque a gente tem certos exemplos que a gente pode usar para falar de interpretação de texto, de linguagem e tudo mais. Vou falar aqui para vocês, né? Bom, tem gente achando assim, vamos primeiro pensar em Lula. Queridos, a gente pensa em Lula sem parar o tempo todo, mas se pensar só em Lula, isso nem o Lula vai querer isso, querido. Você tem de pensar nas estratégias para conquistar, inclusive, todas as prefeituras do país. Você acha que o Lula está parado? Você acha que ele não está presente nessa discussão da Ana Estela Haddad? Você acha que ele não está sabendo de tudo que vai acontecer nas eleições para prefeito no Brasil em 2020? O Lula vai liderar esse processo dentro ou fora da prisão política, tá certo? Então, assim, as eleições para prefeito 2020 vão ser um grande momento, acho que, de recuperação. E a esquerda, é difícil falar em esquerda, né? Eu acho que eu fiquei feliz por uma razão simples. A maioria, né, da amostragem que eu pude ter nessa discussão na minha rede social vibrou com a notícia da Ana Estela Haddad, que é uma notícia para se vibrar. Quando chega alguém novo, com tanta competência, alguém nova, né? Uma pessoa nova, uma mulher nova, com tanta competência no protagonismo político, isso é para ser celebrado. Dá para você ficar naquele chororô, aquela coisa. E aí você tem muito machismo e muita misoginia impregnada ainda, inclusive em mulheres. Olha só que coisa interessante. Coisa interessante. Tinha gente preocupada. Não, mas a Ana Estela vai prejudicar a imagem do Haddad. Olha só o movimento de antecipação, de ansiedade, obsessão, sei lá o que se pode dar. Pessoa preocupada com a imagem do Haddad. E aí eu disse assim, né? Você tem uma cifra de misoginia nisso. Você está preocupada com o marido dela. Você está preocupado com ela? Qual é que é a sua, querido?
E aí eu falei assim, e aí a gente vê a total fragmentação da interpretação de texto, né? Eu disse assim, né? Tem cifras de misoginia na sua fala. Foi elegante, né? Dói, mas assim, eu não tô xingando a pessoa de misógina. Aí a pessoa fala assim, você me chamou de misógina. Então, é a aniquilação da interpretação de texto. É muito bolsominion isso. Aí eu falei também, né? Falei, olha, isso parece bolsominion. Ela me chamou de bolsominion. Gente, sinceramente, eu não tenho medo, né? Eu adoro discutir na rede social, ir lá e teclar realmente. Agora que eu tô de férias, então, vou alucinar, porque é bom, porque a gente aprende, porque a gente formula, a gente reformula as ideias. É importante reformular as ideias. Então, assim, quero dizer, vamos falar da Ana Stella um pouquinho, né? Concretamente, o que ela significa, né? Tá? Mó putz aqui na live do Conde, fala sério, que música é essa? Que programação é essa que vocês fizeram pra mim aqui? Bom, o que é interessante na Ana Stella Haddad? Ela tem a ligação com São Paulo, para falar da Prefeitura de São Paulo, para falar dessa possibilidade. Tem gente aí já com medo da Joyce Hasselman, achando que a Joyce Hasselman é muito forte e que não vai dar para vencer da Joyce Hasselman. E falando também da Janaína Pascoal. Não, a Janaína Pascoal é muito forte, não vai dar para vender a Janaína Pascoal. Gente que gosta de perder, não é verdade? Quem tem muito medo desse povo é porque gosta de perder, francamente, né? Desculpa, não dá. Então, agora, eu quero perguntar o seguinte para todos vocês. A gente vê o governo Bolsonaro afundando. Hoje o Marcos Coimbra diz que a popularidade do Bolsonaro vai despencar. Ela já despencou, vai despencar mais, no precipício profundo. Eu quero saber da onde que a Joyce Hasselman vai estar forte em 2020. Hoje a Janaína Pascoal. Queridos, aí todo mundo também é especialista no perfil do eleitor de São Paulo. Não, mas o eleitor de São Paulo não gosta disso. O eleitor de São Paulo elegeu o Haddad em 2012, tá? Não reelegeu em 2016, mas isso não significa que não vai reeleger o Haddad nunca mais, ou a esquerda nunca mais. Na verdade, são ciclos, né? A cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, ela é movida por ciclos políticos. E nós temos que entender isso. E eu acho que o desastre generalizado, absoluto, reconhecido, enfim, em grande medida, vai ver a popularidade do Bruno Covas. Vai ver a popularidade do João Dória nesse momento, se é que vão medir alguma coisa. Quer dizer, eles não estão bem na fita. Estão sendo uma espécie de Bolsonaros. Eles estão fortemente associados a Bolsonaro. E o que vai acontecer com essas criaturas associadas ao Bolsonaro, caras pálidas? Eles vão se enfraquecer. E aí a Ana Stella Haddad vai brilhar. Desculpa. Eu não tenho medo de perder. Acho que nós temos de ser prudentes. Nós temos de ser inteligentes. E eu acho que nós estamos sendo inteligentes. Acho que o PT está sendo extremamente inteligente. O nome da Ana Stella assusta, inclusive. Se vocês lerem a matéria da Folha de São Paulo, vocês vão ver que o Bruno Covas ficou com a brocha na mão com essa história da Ana Stella Haddad. Estão com medo. Estão com medo porque sabem que o nome é forte. Ó, posso estar enganado, mas eu acho que quem está por trás do Ana Stella atende pelo nome de Luiz. Eu acho engraçado, gente, porque tem muita gente que bota a tarja do Lula no Facebook, né, tal, bota na foto de perfil, Lula livre, tal, mas não é de esquerda coisa nenhuma. A pessoa só não teve outro galho para se pendurar. Desculpa. E daí vai opinar sobre questões estruturais, assim, sobre a política, sobre conjuntura de eleição, potencial, respeito pelas pessoas que pleiteiam ser candidatos e tudo mais, e cai no vazio. No fundo, depois descobre que quem estava por trás daquilo lá era o Lula. E aí como é que vai ficar? Como é que vai ficar se é o Lula que curte a Ana Stella Haddad? É bom a gente ficar de olho. Eu me lembro que teve uma reação histérica também, naquele momento foi maior, hoje foi menor, né? Foi só que o Conde aqui, pontualmente, tive que bloquear duas criaturas, né? Mas quando a candidata em Pernambuco, a Marília Reis, teve de sair da sua candidatura a governadora de Pernambuco para compor a aliança do PT com o PSB,
Enfim, para a gente ter aí a estruturação da campanha. O pessoal ficou todo mundo histérico, né? Marília Reis, o PT é um horror, por isso que merece perder, não sei o que e tal. Foi aquele vucu-vucu danado. Para depois todo mundo entender, inclusive a própria Marília Reis, porque tem fidelidade, porque pertence a um partido que tem uma causa concreta, não é um partido de paraquedista, que aquela era a estratégia política possível que foi feita pela Gleisi Hoffmann, pelo Lula, pelo Haddad, com a maior transparência. Olha um comentário que eu peguei hoje sobre a questão da Anistela Haddad. Se a Anistela ganhar, ótimo. Mas como é que a pessoa pode se querer de esquerda dizer uma coisa dessa? Se ela ganhar, não é ótimo. Se ela ganhar, maravilhoso. É isso, e nós vamos lutar por isso. Tá certo? Inclusive o próprio Mercadante, que poderia ter interesse para ser candidato a prefeito de São Paulo, ele adorou o nome da Anistela Haddad. Então assim, pessoal com o freio de mão puxado, vamos entender um pouco mais, vamos se dar o respeito político, né? Francamente. Bom, acho que é hora da gente tocar a musiquinha. Deixa eu ligar aqui. Vamos preparar aqui enquanto vai rolando essa música com vocês. Olha lá, o violão tá aqui, ó. Agora eu abaixo. Eu vou tocar uma do Chico Buarque, que fala das mulheres em homenagem a Anistela Haddad. Deixa eu ver como é que tá essa captação aqui. Então vamos pra música dessa live do Conde. Vamos lá. É uma música que eu gosto muito do Chico, que é Folhetim. Vamos lá comigo? Agora muda tudo. Acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. Se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. Te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possui. Seguinte, não conta até 20, te afastas de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
se acaso me quiseres. Folhetim do Chico Buarque, um beijo pra vocês, terminando mais essa live do Conde. Muito obrigado pela presença, desculpa pelos meus excessos, né? Mas é que a gente é sangue no zóio, camisa vermelha e Lula livre na cabeça, Lula livre. Essa semana é muito importante, vou estar aqui presente, enchendo o saco de todos vocês, e eu deixo um grande boa noite, um grande beijo. Valeu!